Olá a todos, eu sou Alexandre Nishimura. Sejam muito bem-vindos ao canal da MyCap para mais um episódio do quadro Entrevista com o Gestor. Essa é uma ótima oportunidade para você que já investe em fundos ou que deseja e está procurando informações para conhecer quem está por trás das decisões de alocação do seu dinheiro. Antes de começarmos, peço sempre a todos que nos assistem para curtir o nosso canal e passar a nos seguir. Esta é uma ótima oportunidade para você sempre saber e ficar atento quando nós tivermos uma publicação de um novo conteúdo. Mas vamos agora para o que interessa do nosso quadro, que é a conversa com o gestor. Hoje eu conto com o Rodrigo Galindo, que é sócio e gestor de renda variável da Novus Capital. Rodrigo, muito obrigado pela presença, por você estar aqui com a gente e ceder um pouco do seu tempo, né, para conversar comigo e com o nosso público aqui. Então, agradeço em nome da MyCap e de todos. Para iniciarmos, Rodrigo, creio que ninguém melhor do que você para poder falar um pouco sobre o seu currículo, a sua história e também sobre a Novus Capital. Oi, Alex. Uma boa noite. Gostaria, em nome da Novus, de agradecer a oportunidade por esse bate-papo. Contando um pouco da história e da gestora, eu entrei no mercado em 98, tá? Sempre trabalhei com gestão de fundos de investimento, fiquei por mais de 15 anos trabalhando no Pactual, tá? Fazendo gestão de fundos de bolsa e de fundos multimercado. Tá? Depois de 15 anos lá, eu saí para montar uma gestora junto com o Luiz André Oliveira, que trabalhou esse tempo todo comigo lá, também sempre fazendo gestão de bolsa dos fundos multimercados, tá? E a gente montou a Novus, junto com o Luiz Eduardo Portela, que trabalhou também, tem uma história de vida muito parecida, trabalhou mais de 15 anos no mesmo lugar, no Banco Modal, que é um banco oriundo de ex-sócios do Banco Garantia. Ele foi tesoureiro do banco, depois em 2012 ele assumiu a asset do banco, tá? Que quando ele saiu, há exatos 2 anos atrás, a gente fundou a Novus Capital. Tá? A Novus hoje é uma gestora que tem 2 bi sob gestão, tá? E uma prateleira de fundos, que eu acho que daqui a pouquinho a gente vai entrar em detalhe. A estrutura da casa hoje está com 28 pessoas, tá? Entre departamento econômico, departamento de análise de empresas, a mesa de operações, né, os gestores, a área de risco, compliance, gerencial, administrativo e de relacionamento com investidores. Ótimo. Bom, Rodrigo, você já começou a falar, citou, né, os fundos, né, exatamente esse é o ponto que a gente gostaria de começar a conversar um pouco, né? Então, eu gostaria que, se você puder falar um pouco mais, né, sobre os fundos que nós temos aqui distribuídos na nossa prateleira, né, onde nós temos 4 fundos da Novus, né, e eu gostaria que, se você puder falar um pouco sobre cada um deles e explicando um pouco para qual perfil cada um deles é mais adequado, qual o perfil do investidor é mais direcionado para cada um desses fundos, né? Então, se você puder contar um pouquinho, resumidamente, sobre cada um deles e o perfil de investidor, né? Claro, eu acho que você citou o ponto mais importante mesmo. Assim, eles são 4 fundos que sempre têm a mesma estratégia de investimento, tá? Só que ela é ajustada para o perfil de risco de cada um dos investidores, tá? Então, a gente tem um produto de entrada, que é o Novus Institucional, tá? Que é para aquela pessoa que está querendo começar a entender o que é um fundo multimercado. Então, ele é um fundo mais conservador, que tem menos risco. Esse produto já tem um histórico de mais de 15 anos, tá? E ele teve pouquíssimos meses de cota negativa. Então, ele é um produto que priva muito por preservação de principal, tá? A gente ajusta o risco dele, tá, para ele ter uma regularidade, né, de entrega de resultado, tá, com menos risco. E é um produto que é para dar ali ao redor de 120, 130 do CDI, que é o que ele vem entregando nesse histórico aí de 15 anos e nos últimos 2 anos da Novus também, porque a gente conseguiu aproveitar o histórico passado, porque a gente fazia a gestão dele antes em outra casa. Tá? Aí depois dele a gente tem o Novus Macro. Tá? O Novus Macro, ele é um produto moderado, tá? Ele roda ali com 7, 8 de vol, então pensa que a bolsa é ao redor de 20, 25, ele roda mais ou menos com 1/4 do risco um produto de bolsa. Tá? A gente basicamente não faz crédito, a gente não faz nada de crédito em nenhum produto da casa e a gente opera
moedas, curvas de juros, bolsas e commodities, tá? O Novos Macro é um produto para dar CDI mais 5, CDI mais 6, que é o que ele também entrega, né, nesses 2 anos de histórico que a gente tem na Novos, tá? Aí depois a gente tem o Retorno Absoluto, Novos Retorno Absoluto. Ele é um produto long bias, tá? Ele é um produto para quem já está querendo colocar um pé na bolsa, é um produto mais arriscado, tá? Do ponto de vista de risco direcional que a gente toma, tá? Comprado na bolsa. É um produto um pouco mais sofisticado, mas que a gente consegue, né, principalmente tentar replicar o que a bolsa sobe ou bater a alta da bolsa em momentos de ciclo econômicos interessantes, né, e tentar proteger quando a gente tem uma realização ou um ciclo mais adverso econômico, tá? E, por último, o Novos Ações, que é um fundo de ações, é um fundo quase que sempre 100% comprado em ações, que a gente escolhe uma carteira de ações que, na média, gira entre 10 a 15 nomes, então tem um componente de diversificação, né, mas também não é tão diversificado quanto um índice, por exemplo, o Ibovespa, que tem mais de 50 empresas, né, compondo ele, tá? A gente acredita que com isso aliado, né, a um controle de risco bastante efetivo, além de, obviamente, fazer a gestão há mais de 20 anos, a gente tendo métricas de risco, né, que a gente respeita muito e controla bastante os fundos, a gente entrega no longo prazo resultados bastante satisfatórios. Rodrigo, você acha que é ótimo, essa é uma ótima oportunidade realmente para quem está nos assistindo a conhecer, né, o perfil de cada fundo, né, que isso é muito importante quando você começa a investir, né? E não adianta a pessoa que ela tem que estar preparada para o perfil de risco de cada fundo que ela está aplicando, né? Senão, a qualquer momento, o investidor pode se assustar se ela não estiver preparado para a volatilidade que existe, né, no mercado, por exemplo, em bolsa, né? É normal e a volatilidade até traz oportunidades, né? Eu sempre falo isso, mas ela tem que estar preparada para isso, né? Então, acho que é importante ela conhecer. Exatamente isso. Isso que é o interessante. Assim, a gente tem 2 multimercados, né? Um mais conservador, que priva por preservação de principal. Aí a gente tem um multimercado mais agressivo, mas que entrega historicamente 250 no CDI, que é o benchmark dele, tá? É o que a gente tem como objetivo. E aí sim a gente tem o Retorno Absoluto e o Novos Ações, que são produtos, né, bem mais arriscados, mas para quem está querendo apetite em bolsa. Um com um perfil mais direcional, que é o absoluto, e o outro um perfil mais de carrego dos cases de investimento que a gente gosta. Ótimo, Rodrigo. Bom, acho que ainda conversando então sobre o investidor, sobre o perfil do investidor, eu acho que eu gostaria então de entrar num ponto onde que eu vejo que vocês se destacam até, que é a produção de conteúdo, o valor que eu vejo que vocês dão à produção de conteúdo, né? Que vocês são bem ativos, eu vejo no Instagram, tem podcasts, né? E gostaria de saber que você pudesse falar um pouco o que motivou vocês a essa decisão de dar valor e criar bastante conteúdo, né, para o investidor, para o cotista, e como que estruturaram essa equipe para a produção desse conteúdo, né, nas redes. Essa pergunta é muito boa, Alex. Assim, a gente, quando montou a Novos há 2 anos atrás, a gente tinha uma percepção muito clara que a indústria mudou, né? Há 20 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar, 22 anos, a gente, do lado de investidores, dos fundos, né, e a gente sempre fez gestão de fundo, né, a gente fazia reunião com 5, 10 principais clientes ou alocadores de patrimônio e estava resolvido do lado de cliente, a gente ia para a mesa, né, tomar decisão de investimento, né? E claramente, naquela época, a placa de um grande banco fazia muita diferença para você ter recursos sob gestão, né? Mas, inevitavelmente, você estar num grande banco, você tem várias outras coisas acontecendo de uma estrutura empresarial mais complexa que, no fundo, faz você desfocar da gestão. E gestão é um negócio que demanda muito, muito foco, tá? Então, a ideia de sair para montar uma gestora independente foi, primeiro, focar em gestão. E, segundo, como é que a gente se comunica com essa outra indústria, né, que transformou muito, principalmente com a chegada da tecnologia, democratizando investimento, informação, a velocidade da informação, né? E aí, acho que ficou muito claro para a gente, né? Hoje os nossos fundos contam com quase 20 mil cotistas, é muita gente,
né? Como é que a gente consegue, né? A gente tem um dever fiduciário muito importante de cuidar da poupança, do dinheiro que as pessoas juntaram, né? Então, como é que a gente consegue dar com transparência, né, de uma forma objetiva, simples, para que as pessoas compreendam, né, o que a gente está fazendo, quais são as posições de investimento que tem nos fundos, né? Um ponto que você comentou, no fundo, a gente tenta transcrever todo aquele nosso conteúdo das nossas reuniões macroeconômicas, que a gente fala de inflação, atividade, contas externas, né, das reuniões micro, que a gente fala do resultado das empresas, quais setores estão indo bem, quais não estão. Como é que a gente transcreve tudo isso, né? E às vezes o mercado financeiro tem a mania de falar um monte de linguajar específico, cheio de detalhe, assim, de linguagem. Como é que a gente transcreve isso numa linguagem simples para, no fundo, os nossos investidores entenderem o que a gente está fazendo? Então, a gente montou uma área que hoje conta com 4 pessoas, né? É super interessante. A gente, sinceramente, nunca pensou uma gestora independente ter um designer, uma pessoa, né, que fizesse, né, toda esse transformar do que a gente conversa no dia a dia para uma linguagem simples via mídia social. É uma questão, até o nome da empresa, eu acho que passa um pouco por isso, assim, um novo momento que a gente está vivendo, do lado de investimento, do lado de dar segurança, transparência. Para a gente isso é muito importante, está na nossa essência, tá? Então, é aquilo que você falou, é um trabalho que a gente se orgulha bastante. A gente acho que foi bastante pioneiro no Brasil, do lado, não de plataforma, mas de gestora, né, de ter essa pegada de comunicação. E o trabalho que nos dá bastante orgulho, assim, ele passa bastante segurança. Eu brinco que quem ouve o nosso podcast na sexta-feira, final do dia, quando ele sai, e vê o mercado, como é que o mercado vai ao longo da próxima semana, sabe exatamente como os nossos fundos vão se comportar. Obviamente, se ele se comportar um pouco diferente daquilo que a gente falou no fechamento de sexta, é porque a gente mudou alguma posição ou teve alguma mudança de cenário, né? E aí, ou liga para a gente, ou provavelmente a gente vai ter colocado isso em mídia social, ou no próximo podcast da outra sexta, que tem alguma frequência, a gente vai estar explicando. Isso traz uma proximidade muito grande com todos os investidores, né, que nos dão esse voto de confiança. Eu acho que isso traz muito mais, traz uma segurança para o investidor, né, e para poder acompanhar e conhecer. Eu acho que é muito legal isso que você falou, de trazer em uma linguagem simples, né, para que qualquer pessoa possa entender. Eu acho que ninguém é obrigado a conhecer os termos técnicos que a gente tem aqui nesse mercado, né? Exatamente. Eu acho que cada profissão, nós temos cada um tem os seus termos específicos e cada um vai entender. Mas a gente tem o desafio aqui é exatamente esse, trazer e tornar a informação, essas análises palpável para qualquer pessoa, e isso é um grande desafio, conseguir que todo mundo entenda o que a gente está falando. E uma coisa que ficou legal é que hoje em dia até os próprios investidores bastante sofisticados e que fazem isso também há muitos anos, sim, eles ouvem essa ferramenta, né, e também de uma forma objetiva entendem o recado que a gente está passando. Né? E aí, obviamente, se quiser aprofundar e ir mais a fundo em alguma questão, aí toda a turma está lá à disposição para isso. Mas funciona muito, é uma ferramenta de aproximação, né? Ótimo. A gente é super feliz com essa ferramenta. Ótimo, que legal, Rodrigo. Bom, Rodrigo, mas um outro ponto agora que eu gostaria de conversar um pouco contigo é a questão mais num cenário. A gente está no momento onde a taxa Selic, agora o Copom acabou de manter a taxa de juros em 2%, né? Depois de várias quedas, né, que a gente vem renovando os patamares históricos, né, de menor patamar. Nós temos alguma preocupação agora com a inflação, depois ela está sempre tanto tempo em baixa. Temos também um momento agora onde começa também a ser feitas algumas revisões sobre a retração do PIB não vai ser tanto quanto a gente estava esperando há alguns meses, né, no auge dessa pandemia. Então, eu gostaria que você pudesse fazer montar esse cenário do que o investidor pode esperar daqui para frente, né? Esse cenário pós-pandemia, como que vocês estão enxergando esse cenário? Essa questão é muito boa também, porque eu acho que talvez na primeira vez na história econômica aqui do Brasil, né, que é um país emergente, que acho que ainda tem muita coisa para se desenvolver, a gente viveu uma desvalorização cambial, né? O nosso
O dólar aqui contra o real foi de 4 para 5,50, ou em alguns momentos até mais do que isso, e esse negócio não bateu em inflação, né? Historicamente, sempre quando acontecia isso, a inflação desbaratinava e o Banco Central tinha que subir juros, né? Dessa vez foi muito diferente. Assim, a gente até soube aproveitar disso ao longo do segundo semestre. O Departamento Econômico da Novos é muito bom em projeção de inflação. Ele, durante vários anos, foi super bem ranqueado lá no ranking do Banco Central, né? E a turma falou, mesmo tendo desvalorização cambial, a inflação vai ficar muito bem comportada, né? E o Banco Central vai seguir dando sequência, né, ao afrouxamento monetário, né, via queda de juros, né? E aí, tudo bom, isso tudo acho que passou, né? Além, né, do estímulo monetário, a gente teve estímulo fiscal, né, com todas essas questões de plano de subsídios sociais que estão sendo, né, distribuídos pelo governo, né? E agora, foi o que você comentou, assim, a percepção que a gente tem é que o estrago econômico da economia, seja pelo estímulo dos juros baixos, seja pelo estímulo fiscal que foi colocado na rua, não está sendo tão grande quanto em vários momentos ao longo desse ano a gente projetou. Tá? A gente fala muito com várias companhias semanalmente, né? E a percepção que a gente tem ali do mês de agosto, esse início de setembro, é que várias companhias que a gente projetava faturando 40%, 50%, 60% do faturamento, né, do que faturaram no ano passado, comparando a mesma base mês contra mês, estão faturando 70%, 80% ou até 100% do que faturavam. Tá? Isso eu acho que pode surpreender os analistas, o mercado no geral, tá? A capacidade das empresas de gerar receita. Tá? E naturalmente, assim, por tudo que a gente vê, eu acho que todos os bancos centrais do mundo, inclusive o brasileiro, está com essa postura de deixar a economia aquecer e a inflação pegar, para depois sim apertar e voltar a subir juros. Tá? Então, a perspectiva para o próximo ano é justamente essa que você comentou. Da economia surpreender talvez positivamente, não ser tão trágico quanto pareceu, né? E a inflação, né, vir mais para próximo à meta, que já por um tempo a gente não consegue, a gente está surpreendendo para baixo. Depois de tantos anos, parece que essa cultura inflacionária no Brasil, de fato, mudou. Então, a gente hoje tem duas grandes alocações no fundo que tem a ver com isso. Uma é comprado na Bolsa Brasileira, tá? É uma posição média para grande que a gente tem, e uma outra é comprada em inflação. O fundo multimercado ele consegue fazer isso, né? Você tem instrumentos que você consegue apostar de que a inflação vai surpreender para cima, né? Então, a gente tem inflação até 2021, 22 e 23, a gente tem, né, a posição no fundo apostando que a inflação vai ser maior do que ela está atualmente precificada. Tá? Agora, é isso, o Banco Central provavelmente vai esperar a inflação pegar, né, subir, para aí sim ele correr atrás, né, e prover alta de juros. Tá? Mas a ideia é que esses juros fiquem baixos por um período ainda bastante extenso de tempo. Tá? Ótimo. Rodrigo, acho que já estamos caminhando aqui para o nosso fim desse nosso bate-papo, foi ótimo, já te agradeço mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo, né, para falar com a gente. Mas eu gostaria também de abrir esse espaço para caso você queira passar para os nossos ouvintes, né, para quem estiver nos assistindo aqui também, qual um canal que vocês tenham para contato com a Novos, né? Como eu já tinha ressaltado, vocês são muito ativos nas redes sociais. Então, se você quiser dizer por onde o investidor pode procurar vocês. Legal. Eu acho que de forma prática, uma boa entrada é o Instagram, né? Se digitar lá, procurar Novos Capital no Instagram, né? Dali você consegue cobrir muito de um conteúdo mais de frequência que a gente posta no Instagram e ter acesso, né, não só ao canal do YouTube, onde tem vídeos talvez um pouco mais detalhados, a esse Spotify, né, que a gente faz, né, semanal, que funciona muito bem, assim. E além do semanal, a gente tem uns específicos, tem uns bastante educativos, né, explicando determinadas, né, coisas de mercado ou coisas que a gente está discutindo, né, tipo a
questão de Hong Kong que aconteceu há algum tempo atrás, economia ambiental, que é uma coisa que está sendo muito discutida atualmente, ou reforma tributária, com especialistas, a gente bota até terceiros, né, que não são da Novos, mas que são normalmente consultores nossos também para participar. E aí fica uma discussão bastante engrandecedora. Eu queria agradecer também, Alex, a oportunidade. É sempre muito importante a gente estar falando com os nossos investidores. Agradecer em nome da Novos, a MyCap, por esse espaço. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Rodrigo. Bom, agradeço mais uma vez agora a você que está nos assistindo. Peço que curta nosso canal. Qualquer informação aqui sobre os fundos da Novos também vão estar aqui na nossa descrição aqui embaixo no vídeo. E até a próxima. Bons investimentos a todos.